Saint Seiya Darkwing capítulo 6, a serva da princesa do submundo. Vemos a Pandora Yoruhime em seu quarto. Ao seu lado estava Charlotte, a espectro de necromante. Ela diz que um grande e poderoso cosmo havia acabado de desaparecer. Isso significa que alguém morreu. A alma e o corpo dessa pessoa desapareceram ao mesmo tempo. É como se nunca tivesse existido. Pandora pergunta sobre os espectros, que foram derrotados, e Charlotte responde que o Cavaleiro de Gêmeos não sabia desses acontecidos. Yoruhime pergunta se a espectro de necromante acreditava nele, e ela responde que sim. Pandora pede para Charlotte não chamar muita atenção, afinal no exército de Hades ainda existem os 3 juízes do inferno e os deuses gêmeos. Mesmo que minhas memórias e as do Senhor Hades ainda estejam vagamente despertas, tenho certeza de que algo está errado com essa Guerra Santa. Charlotte não faça nada perigoso. A garota pede para Pandora não se preocupar. Yoruhime diz não estar muito acostumada a ser Pandora e por isso fica um pouco confusa quando as pessoas mostram a sua lealdade. Charlotte pergunta se nesse caso ela poderia considerar Yoruhime como uma amiga. E a garota fica feliz e Charlotte pega uma sacola de doces para elas comerem. Porém, Pandora acha que comer doces tão tarde da noite pode fazer mal, mas Charlotte não se preocupa com isso. No outro dia, Yoruhime pergunta se a vigilância de Athena estaria atualizada e a espectro de necromante revela que colocou um fantasma para observar a reencarnação de Athena. De repente, Pandora percebe que uma pequena quantidade de cosmo desapareceu. Isso poderia ser um sinal. Elas vão até o local e percebem resíduos de cosmo no lugar, além de um pequeno corte na parede. Alguém tentou esconder que houve uma batalha ali. Pandora também acredita que alguém pode ter deixado aquela marca ali apenas para atraí-las até aquele lugar. E de repente Charlotte e Yoruhime sentem um rastro de cosmo. Elas seguem aquele cosmo e chegam até um corredor, onde ecoava uma bela música. Porém, 2 pessoas estavam naquele lugar. Pandora pergunta quem seria aquele homem e aquela mulher que estavam à sua frente. O homem se chamava Julius Griffon e diz que nunca pensou encontrar alguém que não o conhecesse. E a garota se chamava Suzuri Okino, uma estudante do 3º ano. Ela estava a serviço de Julius. Charlotte, porém, percebe algo estranho vindo daquela garota e diz que não iria abaixar a guarda. As 2 também se apresentam. Yoruhime percebe um poderoso cosmo contido no corpo daquele homem à sua frente e se perguntava quem diabos seria ele. Julius confessa que utilizou seu cosmo para atraí-las até ali e também revela que sabe que Yoruhime é Pandora. Charlotte fica surpresa e pergunta quem realmente são aqueles 2. Nesse momento, Suzuri Okino segura sua katana e eleva seu cosmo. Percebendo o perigo, Charlotte veste rapidamente suas sapuris de necromante, mas mesmo assim ela é atingida pelo golpe, a amputação do nó górdio. Sua sapuris é completamente cortada pela katana de Okino. A garota diz que aquilo foi muito fácil e então revela que também era um espectro. Eu sou Suzuri de Lailaps e essa katana nunca deixa sua presa escapar. O espectro de Lailaps se revela e supera facilmente a espectro de necromante. Elas retiram suas sapuris e Charlotte em pensamentos diz que não conseguiu nem sequer se mover diante da velocidade daquela lâmina. Julius então dizia: Pandora e necromante, a guerra deve começar daqui a 1 ano. Até lá sugiro que vocês vivam em paz. Esse aluno novato que toca o piano tem um talento oculto. Deixem sua melodia falar. Hoje viemos apenas dizer olá e nos apresentar. Julius já sabia sobre Shoichiro antes mesmo dele despertar como um juiz do inferno. E Pandora em pensamentos revela que Julius não quer um conflito qualquer. O homem vai embora dali e Pandora fica se perguntando o que ele seria, um espectro ou então outra coisa. Não podia entender a verdadeira identidade de seu cosmo e Suzuri de Lailaps. Pandora não tinha informações sobre esse espectro. Com certeza eles não foram enviados por Hades. Pandora pergunta como Charlotte estava, e a garota responde estar bem. A espectro de necromante coloca um fantasma em Okino para assim vigiar o espectro de Lailaps. Pandora fica surpresa e diz estar feliz por ter uma aliada como Charlotte.
Porém, de repente, a pessoa que tocava a música que ecoava naquele corredor aparece. Esse é Shoichiro. Ele fica surpreso em ver as duas ali. Charlotte Kazahana o cumprimenta. E o garoto pergunta se elas estavam ali para praticar, já que Yoruhime Tsukishima é uma cantora e Charlotte tocava violino. A garota diz que ele realmente era um ótimo pianista e ela adorou ouvir a sua música. O garoto envergonhado agradece por isso e, em pensamentos, Pandora dizia: Charlotte disse que ele é o irmão de Sojiro de Gêmeos, sendo assim é possível que ele também seja um cavaleiro. Shoichiro percebe que Yoruhime estavam encarando muito e se pergunta se fez algo de errado. Ele tenta puxar assunto, falando das flores que Yoruhime levava, porém ela não dá muita brecha para o garoto. Isso porque Pandora era muito direta, porém ela parecia feliz conversando com ele. E Shoichiro se perguntava porque tinha a impressão de que Yoruhime sempre o observava. Até mesmo Charlotte fica surpresa com Yoruhime, sorrindo daquela forma. Era algo inédito para ela. Elas se despedem do garoto e vão embora. Pandora diz que ele parecia muito calmo e tocava piano bem alto. Charlotte pergunta se sua amiga estava preocupada. Yoruhime responde que sim. Se eu não tivesse despertado como Pandora, eu seria como ele, uma estudante normal. Charlotte fica triste ao ver o fardo que Yoruhime carrega e então ela diz: durante esse 1 ano, espero que você viva sua vida escolar normalmente. Pandora fica surpresa e também fala que sim, ela irá tentar. Então vemos que em 1 ano muitas coisas acontecem, todos viveram suas vidas normalmente, tanto os cavaleiros quanto os espectros. Pandora e Athena viveram tranquilamente esse ano de paz. Até mesmo o misterioso Julius Griffon e sua guarda-costas não interferiram em nada. E enquanto isso, vemos também Eito, o cavaleiro de Capricórnio, treinando cada vez mais sua Excalibur. Até então que surge a viagem no cruzeiro do Mediterrâneo. Catleia gostava muito da Grécia. Mesmo sem ter despertado como Athena, ela se sentia atraída por aquele lugar. Shoichiro e Sojiro perguntam se ela estaria mesmo pronta para uma viagem assim. Catleia diz que sim, aquele acidente ficou no passado e ela deve aproveitar o presente, ou seus pais e seu irmão iriam ficar tristes com ela. Pandora observava tudo ao longe. Ela pergunta para Charlotte se Athena se envolveu em um acidente no passado. E a garota responde que sim, parece que foi um acidente durante uma viagem. Um carro a caminho de um acampamento familiar foi empurrado ladeira abaixo por outro veículo. Foi um acidente horrível e a investigação revelou que foi uma possível tentativa de assassinato. Alguém estava atrás da vida de Athena. Saint Seiya Darkwing capítulo 7, o agente da justiça. Somos levados a uma história que aconteceu há 11 anos atrás. Vemos o carro de uma família em uma rodovia. Catleia, que estava destinada a se tornar Athena, se envolveu em um acidente de trânsito quando era criança. Vemos a pequena garotinha dentro do carro chamando por seu irmão. Ela mostrava como as montanhas são lindas. Essa era Catleia Mikagami, com apenas 5 anos de idade. Ela dizia: as montanhas são lindas porque estão cheias de árvores, que possuem várias flores e folhas. Mal posso esperar para acampar. Nesse momento, seu irmão diz que as montanhas são grandes criaturas. As árvores, folhas e flores estão vivas, e o mesmo vale para os animais. Até nosso corpo, ele é feito de milhões de células vivas. É por isso que as montanhas e pessoas são criaturas. Quem dizia isso era o irmão mais velho de Catleia. Seu nome era Sorahiko Mizukagami e tinha 10 anos de idade. A garotinha acha aquilo incrível e seu pai Matsuri Mizukagami, um cirurgião, diz que por isso seria assustador ofender as montanhas. Sua mãe Lily Mizukagami, uma médica, também dizia: nunca faça danos às montanhas ou à natureza, apenas aprecie toda a sua beleza e respeite. A menina, sorrindo, concorda com as palavras de sua mãe. Aquela era uma família feliz indo acampar. Porém, de repente, seu irmão sente algo. Um caminhão em alta velocidade bate de frente com o carro da família. Sorahiko abraça forte a sua irmã para protegê-la. E em seus momentos finais ele diz: conheça todas as formas de vida, irmãzinha. Sempre iremos te amar. Esse foi o trágico fim da família de Catleia. A nova Athena foi a única sobrevivente desse acidente. E no presente, vemos ela treinando corrida com obstáculos ao lado de outras alunas da escola Graad.
Quem a observava era Pandora, que ouvia o relato da espectro de Necromante, contando os detalhes do acidente na infância de Catleia. Yoruhime pergunta se esse acidente teria sido intencional, e a Necromante responde que sim. Como foi há mais de 10 anos atrás, quase não havia vestígios, mas as almas dos mortos que ali estavam, e entre aqueles que foram mortos no acidente, eu senti uma poderosa força. Talvez essa força fosse um cosmo. Se me lembro bem, o irmão de Atena, que morreu nessa época, era chamado de Gênio Completo. Sorahiko era bem famoso por isso. Sua morte foi divulgada em toda a mídia da época. Pandora diz que esse cosmo poderia ser dele. E Necromante responde que sim, os mortos não conseguem manter um forte senso de autoestima. E tudo o que resta é um forte desejo. Pandora observa Atena daquela era ao longe, sabendo que em breve a Guerra Santa começaria e por isso ela diz: se Atena não despertasse, não precisaríamos lutar. Eu não deveria pensar algo assim, me desculpe. Charlotte responde que estava tudo bem, até mesmo ela já pensou isso. Pandora também diz que imagina se Julius Griffon e seus aliados podem tentar algo em breve. O homem que herdou a estrela celestial da nobreza, após um ano de pesquisa, sua identidade continua desconhecida. Vemos Julius jogando futebol contra o Cavaleiro de Gêmeos. Julius diz que tanto Sojiro quanto Shoichiro deviam entrar para seu clube de futebol, porém Sojiro faria isso apenas se pudesse estar em mais de um clube de uma vez. Julius então rouba a bola e Sojiro fica surpreso, os pés de seu adversário eram muito rápidos. Julius, ao superar Sojiro, diz que juntos eles poderiam ganhar a Copa do Mundo. Enquanto isso, Teseus Gravas, o Cavaleiro de Ouro de Ares, dizia: um Cavaleiro de Ouro foi driblado desse jeito, aquele cara não parece ser um homem comum. Sojiro concorda, ele parece ter qualidades de um cavaleiro, ou até mesmo de um guerreiro de outro deus. Julius Griffon avança então para o gol e chuta a bola com toda a sua força, porém quem estava na defesa era Shoichiro, e ele consegue então defender o poderoso chute de Julius. Todos ali comemoravam, e Julius se aproxima de Shoichiro dizendo: como você é bom no piano e consegue ainda ter ritmo no futebol, você tem que entrar para nosso clube agora. Shoichiro nega a proposta e Yoruhime, vendo aquilo, fica surpresa. Charlotte percebe que sua amiga estaria interessada no show de alguma forma. Se Julius se mudasse, provavelmente eles não iriam mais participar do Cruzeiro de Idiomas. Charlotte então diz que repassaria isso para os examinadores, e Pandora, vendo Catleia ao lado de Sojiro e Shoichiro, diz que era melhor se nada acontecesse. Porém ela e Charlotte não conseguem adiar essa viagem de navio. O fatídico dia então chega. Charlotte de repente percebe uma luz dourada ao longe. Seria um cavaleiro de ouro além de Sojiro de Gêmeos. De repente o navio é atingido por um poderoso cosmo. Charlotte percebe que esse seria um ataque e fica preocupada com Yoruhime. Ela avista Pandora caindo do navio, segurando um gato, e Shoichiro pula logo em seguida para salvar a garota. E em pensamentos, Charlotte implora para que Hades possa proteger esses dois. Percebendo que aquele cosmo era de um cavaleiro de ouro, a garota decide agir. Ela avista a Atena Catleia, que estava ao lado do cavaleiro de Gêmeos, porém ambos estavam preocupados com Shoichiro e Yoruhime. Então a ordem para esse ataque não tinha vindo de Atena. De repente uma explosão acontece bem diante da espectro de Necromante. Ela segura uma garota ferida em seus braços. Charlotte fala para a menina aguentar firme e então se esconder. Alguém deve chegar para ajudar os alunos. Ela avista o Cavaleiro de Gêmeos, gritando por seu irmão que caiu no mar, e diz para a garota, se ela precisar de ajuda, deveria chamar o Sojiro. Charlotte então sobe o mais alto que pode no navio, e em pensamentos dizia que nunca imaginou que iria contar com a ajuda de um Cavaleiro de Ouro de Atena. Charlotte então desperta as suas sapures de necromante e diz: temos que encontrar quem fez isso e fazer ele falar. Não há vestígios de Julius. Será que ele não está envolvido com isso? Nesse instante alguém misterioso aparece dizendo: eu sabia que havia um infiltrado entre nós. Charlotte se vira, porém antes que pudesse fazer algo, ela é atingida por um poderoso golpe.
Essa era a espada sagrada Excalibur. Charlotte teria perdido sua vida ao receber o golpe da espada sagrada. Eito de Capricórnio, mais uma vez, é o assassino misterioso que se esconde nas sombras. Charlotte de Necromante é atingida gravemente. Seu peito e suas sapures são cortados pela Excalibur. Charlotte cai de joelhos e à sua frente estava o Cavaleiro de Capricórnio, chamado Eito, que dizia: conseguiu evitar que o golpe fosse fatal, mas com certeza ficou gravemente ferida. Charlotte, furiosa, pergunta por que um Cavaleiro de Ouro atacou o navio onde estava Athena. E Eito responde que o navio foi apenas um dano colateral. Dessa forma ele conseguiu atacar o submundo diretamente. Charlotte fica surpresa com aquelas palavras. E Eito então conclui: para mim ela não é Athena, é apenas uma impostora. Charlotte então entende, o Cavaleiro de Capricórnio acredita que Catleia é uma impostora. Eito diz apenas seguir as ordens de um certo homem. E então nessa hora ele ergue sua mão. Charlotte percebe que o cosmo do Cavaleiro de Ouro estava distorcendo e dividindo o espaço. Esse era um cosmo escuro e terrível. Charlotte pede perdão para Yoruhime. Ao que parece, ela não conseguirá retornar aos Campos Elíseos. Eito diz que irá cortar Charlotte e o navio de uma só vez. A Espectro percebe que o inimigo à sua frente não poderia ser derrotado por ela. Porém Charlotte dizia: não vou permitir que você continue brincando com as vidas das pessoas assim. Farei tudo ao meu alcance para ganhar tempo suficiente para que os outros escapem. Eito então responde, patética e ridícula, fingindo que está lutando pela justiça: vou mandar você de volta para o seu lugar. Vá para o inferno, Excalibur! Eito dispara o seu mais poderoso ataque, cortando as almas dos mortos que defendiam Charlotte. A Espectro se prepara para receber o ataque final. Porém, quando Eito estava prestes a acertá-la, uma incrível muralha de cristal se ergue e defende a Espectro de Necromante. Charlotte fica surpresa e ao olhar para trás, ela avista mais um Cavaleiro de Ouro. Seu nome é Teseus Gravas de Ares, que dizia: o cargo de Cavaleiro de Capricórnio estava vago há muito tempo atrás, mas ouvi dizer que há um ano ele foi confiado a um certo homem de natureza feroz. Eito reconhece aquele à sua frente, Teseus de Ares, o inútil Cavaleiro de Ouro que odeia lutar. Capricórnio e Ares se encaram. O cosmo de ambos se elevam, e furioso Eito dizia: você está ficando louco, defendendo um espectro. Teseus diz que não é bem assim, ele estaria apenas salvando uma mulher que protegeu uma colega de classe. Isso é algo que um cavaleiro de Athena deveria fazer. Um cavaleiro protege a justiça na terra e seus habitantes, mas seu cosmo não é digno de ser um Cavaleiro de Ouro, Eito. O capricorniano eleva seu cosmo furioso e responde: já que você se aliou a um espectro, agora é um traidor, Teseus. Charlotte agradece ao Cavaleiro de Ares, que responde: eu te salvei, mas por favor não fale comigo. Não tem nada a ver com você ser um espectro ou não, porém não sei lidar muito bem com mulheres, então fique quieta e segura. Charlotte se impressiona com as palavras do time do Cavaleiro de Ares, e em pensamentos Teseus dizia: o Cavaleiro de Capricórnio pode ser letal de uma forma incomparável em relação aos outros. Embora minha muralha de cristal seja a defesa mais forte do santuário, me dói admitir, mas o cosmo dele supera o meu. Porém não posso desistir. Teseus também diz que a Espectro de Necromante era muito bonita, não só sua aparência, mas também sua voz e modos. Sua alma é verdadeiramente nobre, isso ficou claro desde que ela salvou aquela garota. Maldito Hades, é esse o seu plano para derrubar um cavaleiro? Eito não espera mais nenhum momento para atacar e fala: pode tentar se esconder atrás dessa muralha de cristal, mas minha espada sagrada cortará você e ela em migalhas. Tome isso, a Excalibur. Teseus ergue a sua muralha de cristal e diz: você deve saber que uma técnica vista por um cavaleiro não funcionará uma segunda vez. Eito diz que sabe disso e poderia dizer o mesmo para Teseus. No último segundo, o Cavaleiro de Capricórnio dispara um novo ataque, a Excalibur, uma técnica que dispara um corte em forma de X. Esse poder consegue cortar facilmente a muralha de cristal. Teseus estava prestes a ser cortado por aquela técnica,
Porém, de repente, percebemos que havia outra muralha de cristal. Teseus dizia: você ainda não viu o poder total da minha muralha de cristal, Eito. Eito atacou com 2 lâminas, mas Teseus se defendeu com 2 muralhas. O capricorniano, vendo aquilo, parte para o ataque mais uma vez. Vou destruir todas as muralhas que você criar. E Teseus responde: você nunca irá conseguir quebrar minhas defesas na base da força bruta. A muralha de cristal estava de pé e Eito atacava de forma insana com sua técnica da espada sagrada Excalibur. Parecia um confronto interminável, uma batalha infinita, uma verdadeira guerra de 1000 dias. Charlotte fica surpresa com o que podia observar. Então isso é uma batalha entre cavaleiros de ouro. Seus cosmos são imensos e a muralha de cristal é linda e brilhante. A batalha entre cavaleiros de ouro, além de estar em um nível acima da compreensão, ainda é bela e letal. Eito furioso dizia: meu cosmo é mais poderoso que o seu, mas por que eu não consigo vencer? Teseus então responde: seus ataques estão cheios de ódio, sua técnica é caótica. Aposto que você luta dessa maneira confusa para expressar suas emoções. O único propósito na vida de um cavaleiro de Atena é proteger o amor e a paz na terra, mas com seus ataques malignos você nunca poderá proteger ninguém. Eito tenta atacar mais uma vez com ambas as mãos, mas surpreendentemente Teseus consegue parar a Excalibur do Cavaleiro de Ouro com as mãos nuas. A força de vontade de Teseus ressoa no coração de Charlotte e percebemos que mesmo tendo um cosmo inferior ao adversário, a calma e serenidade do Cavaleiro de Ares, junto de sua vasta habilidade e técnicas, o levaram a superar o Cavaleiro de Capricórnio, cujo cosmo era mais poderoso. Saint Seiya Darkwing, capítulo 9, o despertar da deusa. Teseus de Ares, com apenas as mãos, consegue imobilizar o Cavaleiro de Capricórnio. Eito perguntava: você acha que proteger o espectro de Necromante é algo justo? Isso está errado. Porém, Teseus responde: para proteger alguém, você precisa ter uma grande força de vontade, não importa se é um espectro ou então um cavaleiro. De repente, o cosmo de Ares destrói a armadura que protege as mãos do Cavaleiro de Capricórnio. Eito se assusta e, com as mãos sangrando, ele fica furioso. Vou te mostrar minha força de vontade, usando ela para te cortar em 10.000 pedaços. Eito assume agora uma nova postura de luta e, olhando aquilo, Teseus fica surpreso e diz: impossível, o que está acontecendo? Um cosmo completamente negro e distorcido está cobrindo gradualmente a armadura de ouro de Capricórnio. Antes que pudesse atacar, Eito pressente algo e uma enorme explosão acontece ao seu lado. O Cavaleiro de Capricórnio se protege com sua capa e, utilizando a muralha de cristal, Teseus Gravas protege ele e a espectro de Necromante. O cruzeiro onde eles se encontravam está em chamas. Em meio às fumaças, Eito avista Sódiro, o Cavaleiro de Gêmeos. O jovem Sódiro estava com Catleia em seus braços, a reencarnação da deusa Atena. A garota estava chorando e em prantos gritava por Shōichiro, que havia caído no mar, junto de Yoruhime, a nova Pandora desta era. Eito, ao ouvir aquilo, acredita que agora Shōichiro já estaria morto. Ele fecha seu punho e fica furioso. Eu preciso sair daqui. Necromante, sua vida foi salva pelo Ares, apenas por enquanto. Eito vai embora e Teseus Gravas percebe que aquilo teria algo a ver com Shōichiro, o irmão gêmeo de Sótiro. De repente, Charlotte, a espectro de Necromante, chama pelo Cavaleiro de Ares e agradece. Muito obrigado por me salvar, mas tenho que te pedir desculpas. O Cavaleiro de Ouro não entende muito bem, porém Charlotte explica: essa vida que foi protegida por você agora será usada para proteger alguém que eu gosto. Teseus fica assustado e diz: você pode ser um espectro, mas ainda assim é uma pessoa digna, que merece tudo o que acabei de fazer. O Cavaleiro de Ouro percebe que a espectro iria tentar salvar Yoruhime, a Pandora, e por isso ele se apresenta: meu nome é Teseus Gravas de Ares. A espectro também se apresenta: eu sou a flor que voa pelo céu, a estrela celeste Charlotte de Necromante. O Cavaleiro de Ouro então perguntava: os espectros do submundo são imortais, certo? Então da próxima vez, talvez tenhamos que lutar como inimigos. Charlotte diz que é verdade, ela espera ver o Cavaleiro de Ares novamente.
a espectro de necromante, se joga ao mar, e em pensamentos Teseus dizia: proteger pessoas inocentes, entes queridos e salvar vidas. Não é isso que eles chamam de lutar pela justiça? Capricórnio e aquela sombra negra, são eles que estão por trás de tudo isso? Não importa, agora preciso salvar o máximo de pessoas que eu puder. Vemos Catleia sendo protegida por Sótiro. De repente uma explosão acontece, os destroços vão em sua direção, porém o Cavaleiro de Ouro destrói todos com as mãos nuas. Catleia percebe o cosmo que envolve o corpo de Sótiro. Esse era um poder que pessoas comuns não conseguem ver. Sótiro então se perguntava se Catleia estaria começando a despertar o poder de Atena. O barco estava em chamas, envolto em um completo caos, com estudantes feridos, correndo por todos os lados tentando se salvar. Sótiro percebe que aquele barco estava afundando e se perguntava se realmente existia alguma forma de salvar Catleia e proteger os outros. A reencarnação de Atena então percebe o quanto as coisas estão ruins, porém seu coração parecia estar em paz. De repente a jovem garota escuta uma voz que chama por seu nome, Catleia. Ela olha para trás e se pergunta se essa era a voz de seu falecido irmão Matsuri. Ela avista a silhueta de seu pequeno irmão, que dizia: estenda a mão para proteger todas as vidas e se dar bem com todas elas. Catleia fica sem entender direito, mas a imagem de seu irmão sorrindo desperta algo novo dentro dela. O cosmo de Catleia desperta, ele envolve seu corpo, brilhando intensamente, e Sótiro fica surpreso ao ver aquilo. A garota dizia: eu quero salvar a todos. Dos céus, vemos um raio de luz que cai bem diante deles. Esse era o báculo de Atena, a deusa da vitória Nike. Catleia, surpresa, dizia: eu sinto uma força vindo do fundo do meu coração. Ela então segura o báculo da vitória e de repente seus cabelos ficam extremamente longos e mudam de cor. Agora os seus cabelos castanhos têm uma cor rosada e o brilho do cosmo que ela emanava ilumina todo o mar Mediterrâneo onde estavam. Sótiro fica surpreso ao ver que sua amiga havia despertado completamente como Atena. Ela realmente era algo sagrado. Catleia também entendia agora que na infância seu irmão a salvou. Você me protegeu porque eu sou Atena. Vou me dar bem com todos os seres vivos, meu irmão Matsuri. Catleia ergue seu báculo. O mar abaixo do navio se abre, a embarcação começa a flutuar e assim Catleia salva a todos daquele naufrágio. Ela dizia: adeus, Shōichiro e Yoruhime, e a todos os outros, cavaleiros de Gêmeos e Ares, agora eu também possuo o cosmo. Me ajudem a colocar esse navio em terra firme. Sótiro e Teseus ficam de joelhos ao reconhecerem diante deles a deusa Atena, e com seus cosmos eles ajudam Catleia a movimentar aquele navio pelos céus e salvar as pessoas que ainda estavam vivas. De repente vemos sair de dentro do mar o Cavaleiro de Ouro de Capricórnio. Ele se encontra com alguém que dizia: vejo que está são e salvo, por isso é digno de ser um de meus guerreiros. Vemos duas sombras à frente do Cavaleiro de Ouro, sendo um homem e uma mulher que carregavam uma espada. O homem responde que estava tudo bem e então se revela. Aquele era Julius Griffon, que dizia: muitos talentos acabaram de morrer, seus destinos foram mudados drasticamente. De repente vemos um cosmo negro emanando de Julius. Um poder brilhava em sua testa e observando aquilo, Eito se perguntava: mas que cosmo aterrorizante e sinistro é esse? A espectro de Lailápis então se pronuncia: a boa notícia é que Lord Julius está um pouco mais perto de seu objetivo. Eito havia seguido Julius apenas com o objetivo de se tornar mais forte, mais poderoso, além de querer matar Shōichiro, porém agora ele já estaria morto. Julius diz que foi uma pena a Atena não ter morrido também, e outra voz misteriosa completa: se não a controlarmos agora, Catleia irá despertar uma força imparável. Eito se surpreende com esse novo cosmo que se aproxima, e Julius então apresenta seu novo aliado, a estrela celeste do heroísmo, o espectro de Garuda. Eito de Capricórnio se revela como um aliado do misterioso Julius Griffon, e também nos é apresentado o novo espectro de Garuda.
a estrela celeste do heroísmo, um dos 3 juízes do inferno que carrega um cosmo ameaçador. Ele diz que Eito precisava ficar muito mais forte para poder enfrentar Catleia, Sojiro e Shoichiro, que em breve despertaria novamente. Eito fica surpreso e empolgado, ele achava que Shoichiro teria morrido, mas ao que parece ele voltará à vida. Garuda revela que assim que o garoto voltar, a Guerra Santa irá começar. E então é nesse momento que nos é revelada a identidade de Garuda. Ele, na verdade, é o irmão falecido da deusa Athena Catleia. Ele dizia que a história deste mundo está ligada à sua irmã, seus destinos estavam entrelaçados. Eito fica surpreso ao saber de tudo isso e sorrindo Júlio diz que realmente o destino prega peças. Cumpra meus desejos, ó herói, que pode rivalizar com os deuses, conhecido como o gênio todo-poderoso, a estrela celeste do heroísmo. Garuda é o irmão mais velho de Athena. Garuda responde que entende essa história fatídica. Pode deixar que eu a guiarei. Vemos Catleia dormindo. Ela se sentia flutuando em meio às estrelas no cosmo. De repente alguém a abraça e chama por seu nome. A garota se vira, perguntando quem seria aquela pessoa. E a mulher de cabelos roxos responde: eu sou a alma de Athena, a vontade da deusa que dorme em você desde que nasceu. Devo me desculpar com você. Você aceitou a minha alma e despertou seu cosmo. Se não despertasse esse poder, poderia continuar vivendo como uma garota normal. Catleia naquele momento sorri e responde: não sei como, mas eu entendo. Desde criança sempre houve uma força que me protegeu. É uma bênção poder salvar a vida de todos. Muito obrigada, Athena. A alma da deusa então dizia: você sempre foi assim, mas sou eu quem deve agradecer. Você herdou minha alma, mas sua vontade ainda é sua. Por favor, mantenha esse espírito e salve o mundo. Uma garota como você poderá garantir que a Guerra Santa termine. Catleia diz que fará o seu melhor. De repente vemos os cabelos castanhos da garota crescendo rapidamente e se tornando roxos. Ela finalmente desperta como Athena e segurando seu báculo emanava uma intensa luz. De repente Catleia acorda em uma enorme cama. Ela se perguntava o que estaria fazendo naquele lugar. A última coisa que se lembrava foi quando salvou o barco em chamas com o poder de Athena. Aquela cama em que estava parecia uma cama de um castelo. E de repente uma mulher abre as cortinas, perguntando se Catleia estaria acordada. Era uma mulher muito bonita, que utilizava uma máscara em seus olhos. Seu nome é Kogetsuki, e ela estava encarregada de cuidar de Catleia. A menina pergunta onde estava, e a mulher então revela: você está na Grécia, no santuário de Athena. A partir de agora, você protegerá todo o mundo. Catleia diz que, pelo visto, seu sonho foi real. Kogetsugi pergunta se a garota sonhou com Athena. Catleia diz que sim e conta toda a história. Aquelas palavras intrigam a amazona que diz: Athena disse para você parar a guerra e não para acabar com ela, e que assim poderia salvar o mundo. A menina diz que foi isso mesmo, e Kogetsuki então acredita nela. Você despertou completamente como Athena e aceitou a sua missão. Por favor, venha comigo. Iremos fazer alguns preparativos. Daqui a pouco terá a sua apresentação no santuário para os cavaleiros de Athena. A mulher escova os longos cabelos de Athena e diz que também terá uma cerimônia onde o conhecimento sobre o exército de Hades será transmitido para Catleia. A menina não estava entendendo muitas coisas, mas jurou dar o seu melhor. Ela pergunta se todos esses preparativos seriam realmente necessários, e Kogetsugi diz que ela seria apresentada para os 12 Cavaleiros de Ouro, o orgulho do santuário. Logo a nova deusa Athena estava pronta e segurando o seu báculo da vitória, ela caminhava até a reunião. Em pensamentos dizia: esse foi o chamado da deusa Athena para proteger o mundo. Aqui é o quartel-general dos cavaleiros que lutam por Athena. Os mais fortes são os de ouro e o grande mestre. Recebi muitas informações que eu ainda não entendo. Kogetsugi então leva a Catleia até uma grande porta. A menina fica nervosa, já que a mulher não iria acompanhá-la em sua entrada. Kogetsuki revela que também é um cavaleiro e por isso Athena não deveria ter medo. A garota toma coragem e de repente alguém anuncia seu nome: Catleia, a nova deusa Athena. As portas se abrem e a garota decidida entra como uma verdadeira deusa.
À sua frente, ela vê todos os Cavaleiros de Ouro que esperavam por ela. Sojiro, um rosto conhecido, estava entre eles. Ela também percebe Eito, e de repente todos ficam de joelhos, até mesmo o grande mestre do santuário. Essa era a primeira reunião com Athena. Catleia naquele momento então diz: meu despertar como Athena ainda não está completo, mas mesmo assim posso ver que o mundo está passando por coisas ruins. E para parar essa caótica guerra santa, preciso do apoio do grande mestre e dos Cavaleiros de Ouro. Por favor, me ajudem. Todos permanecem em silêncio e Catleia fica um pouco nervosa. O grande mestre percebe que a deusa estava um pouco tímida. O mundo está coberto de caos devido às intenções de Hades. Nós, os Cavaleiros de Athena, lutaremos por ela, arriscando tudo para proteger o amor e a paz na Terra. Todos os cavaleiros concordam com aquelas palavras. Catleia agradece o grande mestre e se curva dizendo que ainda precisaria de melhorar como deusa. O grande mestre pede para que Athena não se curve assim, afinal ela era uma deusa. E Sojiro de Gêmeos, um antigo amigo de Catleia, se segura para não rir, porém ele não consegue aguentar e cai na risada. Nesse momento somos apresentados a todos os Cavaleiros de Ouro. Sojiro, o Cavaleiro de Gêmeos. Quem também esperava essa reação era Teseus Gravas, o Cavaleiro de Ares. Um jovem alto e forte que começa a rir, pede para a deusa Athena ficar tranquila. Esse era Ain, o Cavaleiro de Touro. Um homem mais velho diz que Athena é uma bela garota que ainda não sabe se expressar. Esse era Crematório, o Cavaleiro de Câncer. Basílios, o Cavaleiro de Leão, diz que Athena é uma garota digna. E Regni de Virgem queria saber mais sobre a deusa que ainda não despertou completamente. Porém Eulália, a Amazona de Ouro de Escorpião, acha Catleia uma deusa pouco confiável e se pergunta se estaria mesmo bem sob seu comando. Kogetsuki se revela como a Amazona de Libra e pede para que confiem nela como educadora da deusa Athena. A armadura de ouro de Sagitário não estava sendo utilizada por ninguém, sendo controlada à distância, portanto não era possível saber o seu portador. Eito, o Cavaleiro de Capricórnio, estava incomodado com toda aquela situação. E Tristan, o Cavaleiro de Aquário, dizia: Athena, se o seu despertar ainda é incompleto, teremos que ter um plano B. Alfred de Peixes, porém, diz que, de acordo com Teseus, Athena é uma pessoa muito interessante. O grande mestre, porém, dizia: a partir de agora, todos os cavaleiros lutarão ao seu lado. Lute contra esse destino, com todas as suas forças, até conseguir a vitória. Catleia, porém, diz que não quer que ninguém morra. Se pensarem em obter a vitória, com certeza terão sacrifícios. O grande mestre se surpreende mais uma vez e Catleia pede perdão. Teseus diz que isso era um pouco ingênuo da parte de Athena, pensar que nenhum deles iria morrer. Mas, para ser sincero, ele gostava dessa ideia e talvez Catleia conseguisse fazê-la virar realidade. Kogetsuki se perguntava se essa guerra santa poderia ser diferente. Athena e o grande mestre conversavam a sós, e observando ao longe, Teseus acredita que essa guerra talvez sim possa ser diferente. Não perca o próximo capítulo de Cavaleiros do Zodíaco Darkwing aqui no canal Sempre Quis Saber. E no mais, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?